sei que tá aqui. Bom dia para todos. De novo, né? Acho que pela terceira vez. Nós estamos fazendo o estudo de um texto que é o quinto tratado de Maitreya, chamado Taratantra Shastra. Shastra é o comentário, né? É o comentário de Asanga sobre o tratado, esse tratado de Maitreya. Esse tratado ele é do século V depois de Cristo e ele faz uma referência. Ele surge em resposta a um pedido de Asanga de orientações e explicações sobre a Prajnaparamita, que ele não conseguia compreender a Prajnaparamita, apesar de toda a dedicação, todo o estudo, né? Então ele ficou 12 anos meditando na caverna, isso a gente já viu, e depois desses 12 anos, ele, quando abandonou o seu retiro, ele finalmente ele conseguiu encontrar com Maitreya. Maitreya apareceu para ele como um cachorro doente. E no momento que ele foi fazer o cuidado com esse cachorro, o cachorro desapareceu e apareceu então Maitreya. E assim ele foi com Maitreya até o reino celeste onde Maitreya habitava e habita, né, que é o reino de Tushita. E lá ele recebeu durante alguns meses, um tempo indefinido, né? Ele recebeu essas instruções e ao voltar, essas instruções se tornaram os 5 tratados de Maitreya. São 5 textos que são como que uma nova explicação, é um comentário sobre a Prajnaparamita. A gente já viu a Prajnaparamita nos últimos anos, né? E esse é o último desses 5 tratados. Ele trata especialmente sobre a mente de Buda, o Tathagata Garbha, que é a mente de Buda. Esse texto ele é dividido em 7 pontos que são diamantinos, são pontos fundamentais, preciosos, né? Que a gente são chamados pontos Vajra, né? Vajra ele é esse objeto, mas ele também significa um raio, um diamante, é uma coisa indestrutível, preciosa e indestrutível. Então, quando a gente fala os 7 pontos Vajra, são 7 pontos preciosos e indestrutíveis, né? Últimos. E desses 7 pontos nós vimos sobre Buda, que foi do nosso último encontro. E agora a gente vai vendo a partir do segundo ponto, que é o Dharma. É o tema desse nosso ciclo que vai acontecer no mês de abril. Bom, Dharma é uma palavra que a gente escuta aqui o tempo inteiro, né? Dharma, irmãos do Dharma, praticar o Dharma, né? O Dharma do Buda, o Dharma, isso é o Dharma, 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 Dharma. O que é Dharma? Afinal de contas, palavra que a gente repete o tempo inteiro. O que é Dharma? Alguém pode me dizer o que é Dharma? Também de quem está assistindo. A lei que não muda. A lei que não muda. Essa é uma boa definição. Ensinamento? Ensinamento é outra definição. Às vezes pode ser falado em termos de religião, né, como se fosse a religião do budismo, a religião do Buda. Mas ok, essas 2 definições que vocês trouxeram são bastante interessantes. O Dharma foi muitas vezes traduzido como lei, né? A lei, como se existisse uma lei no universo, e essa lei é o Dharma, né?
Outras vezes ele aparece traduzido muitas vezes como o ensinamento do Buda, né? E a palavra Dharma, ela vem de um termo, é uma palavra em sânscrito, né? Que vem de um termo anterior chamado que é Rta, R-T-A, Rta. Esse é o termo védico. E mesmo nos Vedas a gente vê as referências, várias referências à palavra Dharma. Ela aparece várias vezes. Dharma e Dharman aparece várias vezes nos próprios Vedas. O importante é a gente ver que o Buda ele não vem inaugurar um ensinamento novo que contradiz o passado. Ele em nenhum momento ele chegou dizendo tudo que ensinaram aqui está errado, os Vedas, os Brahmanismos está tudo errado, eu tenho a verdade, uma coisa nova. Ele não inaugurou nada, né? Ele veio dentro da própria religiosidade da época, da tradição religiosa da época, e ele segue essa tradição religiosa da época e explica ela, né? O que ele faz, ele traz ele comenta e explica os Vedas, e ele se refere aos Vedas inúmeras vezes. Tem no Samyutta Nikaya, que é um dos textos do cânone budista, né? O Buda ele diz que assim como no passado os santos do passado ensinaram os seus discípulos e treinaram os seus discípulos para que eles alcançassem o despertar, da mesma forma eu estou aqui ensinando e treinando os meus discípulos para que alcancem o despertar, e da mesma forma os santos do futuro estarão ensinando e orientando os seus discípulos. Então, ele se coloca ao longo de um processo que já vem acontecendo desde tempos cuja origem é desconhecida. Mas ele fala, no passado, várias pessoas, assim como eu, vários grandes seres, mestres ou santos, estiveram aqui e ensinaram seus discípulos no caminho do despertar. Então, ele não se coloca como alguém diferente, a mais, nem nada. Ele está seguindo uma tradição de ensinamentos. Então, ele quer, nesse momento, como ele tem esse conhecimento, ele vai pegar o Dharma, o ensinamento que já existe, aqui, ó, chamando ensinamento de Dharma, pegar o Dharma já existente e vai mais uma vez apresentar esse Dharma para as pessoas de uma forma que as pessoas possam compreender, porque ele já tinha sido redigido, escrito há muito tempo e haviam coisas bastante incompreensíveis, né? Então esse é um ponto para a gente ver. E Dharma, no sentido védico, ele começa a aparecer como a ordem do universo. É por isso que existe uma tradução de Dharma como lei, lei universal, como se fossem as leis de Deus, né? Então, as leis do universo, né? E, e quando se é uma lei, toda vez que você viola essa lei, você é réu de uma certa forma, né? Você está fora da lei. Você faz uma ação, se a gente faz alguma ação que contraria essa lei, a gente recebe uma sanção por isso, né? E para corrigir essa ação negativa que foi feita, se recomendavam diversas rituais religiosos que corrigissem aquela ação incorreta, né? Isso é a visão que havia na época do Buda, né? Sobre a questão, o Dharma nesse sentido. Então havia uma lei universal que era o Dharma, e toda vez que, ao mesmo tempo que Dharma aparece como lei universal, ele também aparece com sentido de verdade, né? Esse é um outro sentido muito importante, sentido de verdade. O Dharma é a verdade. Aquilo que contraria o Dharma é uma não verdade, é ignorância ou ilusão. Então, quando eu ajo contrariamente ao Dharma, estou agindo com ignorância, ou estou agindo com ilusão, ou estou criando
uma fantasia, uma ilusão para enganar os outros, né? E essa ilusão era chamada de Maya. Então, sempre que a ação dos demônios, né, na visão dos Vedas, a ação dos demônios era de perturbar o Dharma criando ilusões, criando Maya, né? E então quando se os deuses védicos então eles criavam uma contra-Maya para poder restaurar o Dharma, restaurar a ordem. Então nós estamos vendo aqui o Dharma um pouco com sentido de verdade e um pouco e também a gente vendo a ilusão aparecendo como essa maia, essa mágica, essa fantasia que se cria, né? Quando os deuses criam um contra-maia, esse contra-maia é um tipo de maia também, que tem que ser contrário àquele que foi aquela ilusão, para poder, compensando uma com a outra, fazer a restauração do Dharma. Ou seja, os deuses também acabam criando uma ilusão para poder contrariar uma outra ilusão e compensar essa outra ilusão. E aí, nesse ponto, se questiona, inclusive, se essa própria lei, esse próprio Rita, não é mais uma ilusão também criada pelos grandes deuses para prender a gente nesse universo ilusório, né? Que segue reis não, que segue as leis estabelecidas por esses deuses. É só para perturbar um pouco, né, que eu estou colocando. Mas, enfim, existe esse conceito de ordem e de lei, ele implica alguém que estabelece uma lei, que estabelece uma ordem, que diz a partir de agora vai ser assim, isso é certo, isso é errado, isso é verdade, isso não é. E essa figura ela é ausente no budismo. No budismo a gente não tem, o Buda não ensinou que o universo tenha sido criado por um Deus específico, que tenha definido qual é a lei que vai reger esse universo, né? Ele diz que, pelo contrário, né, que a criação do universo, né, ela é estabelecida, ela é feita o tempo todo pela mente dos próprios seres que habitam esse universo. Então, esse nosso universo está o tempo inteiro sendo criado. Ele não é obra de um Deus maior, específico, mas é uma obra coletiva de todos os seres que habitam esse universo. Ou seja, o universo é criado pela mente, mas a mente de todos os seres, não a mente de um ser em especial. Isso tem a ver com o que o irmão fala do inconsciente coletivo? Não, é difícil a gente fazer essa ponte, porque o conceito do inconsciente coletivo ele é carregado de uma série de outros sentidos que não estão presentes aqui nessa época. Então, assim, mais tarde, futuramente, a gente pode fazer algumas ligações, né? Mas um conceito não substitui o outro. O que é importante a gente ver é que como que é essa ordem do universo? Por exemplo, o reino humano ele funciona de um determinado jeito. O reino dos deuses funciona de um outro jeito. O reino dos animais funciona de um outro jeito. Cada um tem uma regra, um jeito de funcionar, umas leis, né, físicas, né? Por exemplo, as leis da física, da gravidade no reino dos espíritos ou dos deuses deve ser diferente da nossa aqui, né? Então, de uma certa forma, essa ordem desses vários reinos do Sansara é como se fossem dharmas. Cada um desses reinos tivesse um dharma, uma regra específica de funcionamento. Aí a gente vê esse dharma aparecendo como o criador da grande ilusão do Sansara, né? O Sansara, porque, por exemplo, a gente aqui, o reino humano onde a gente está, ele não é completamente aleatório, né? Ele tem uma regra de funcionamento. Essa regra foi sendo estabelecida
por inúmeras, incomensuráveis vidas que já estiveram aqui e que organizaram que ser humano é assim, né? O mundo dos humanos é assim, funciona assim. Isso se aplicam ao nosso reino, mas não se aplicam ao reino dos deuses. Então, por exemplo, o reino dos deuses, quando eles querem se eles querem tomar um chá em vez de água, isso aqui vira um chá e ele toma o chá, né? Ou então, se ele quiser qualquer coisa assim, que apareça uma flor, essa flor aparece. Para a gente aqui não funciona isso, né? As regras que regem a existência humana são diferentes, né? Então tudo isso tem a ver com esse Dharma como um ordenador do, do das formas de existência. Ele vai estar muito mais relacionado, esse Dharma que eu estou falando, que organiza os reinos do Sansara, ele está relacionado com aquilo que a gente chama de verdade subjetiva, né? De verdade relativa. E a verdade relativa, a gente tem a verdade absoluta e a verdade relativa. Verdade relativa está relacionada com a ilusão que nós temos quando habitamos o Sansara, né? Essa ilusão ela não é aleatória, ela segue padrões. Todos esses padrões são o Dharma ordenador desses reinos, né? Isso tem a ver com essa verdade relativa, que é a verdade que nós estamos acostumados, aquela que a gente consegue enxergar e reconhecer e funcionar de acordo com ela. De acordo com ela, nós somos seres humanos. Imagino que todos se imaginem assim. Existem ali fora, lá fora tem alguns animais, né? Aqui dentro deve ter alguns também pequenininhos, e deuses e semideuses e espíritos, né? E seres vivendo situações de muito sofrimento nos infernos. São esses os seres do Sansara, que eles reconhecem a sua realidade como sólida e a sua existência como também sólida, fixa. E como eles não percebem a sua verdadeira natureza, que é a natureza de Buda, eles se identificam com essa forma de existência. Então, nós, por exemplo, nós não percebemos que nós somos Buda e nós achamos que nós somos seres humanos, né? Então, no momento que a gente descobrir que seres humanos não têm a menor existência, é só um sonho, uma fantasia, é uma ilusão, que na realidade todos nós somos Budas, né? O momento que a gente percebe isso é o momento do despertar, quando a gente reconhece a nossa natureza e tudo que a gente achou que era vira como um pesadelo do qual a gente despertou e viu que aquilo era inexistente, né? Então tá falando sobre o Dharma nesse sentido de lei de ordenação, né? Então é importante a gente ver que nesse sentido o Dharma também significa um pouco verdade, né? Então aqui a gente está vendo ele como uma verdade relativa. Ele também tem o sentido dessa verdade absoluta. Quando a gente fala do Dharma enquanto ensinamento, o Dharma aparece como uma ele aparece como o caminho que as pessoas devem seguir para poder alcançar o despertar. Aqui a gente já começa a entrar no Dharma ensinado pelo Buda. O Trangu Rinpoche, comentando esse texto, ele traz o seguinte, que o Buda alcançou o despertar, né? E em seguida ele começou a ajudar as pessoas. De que forma que ele ajudou as pessoas? Ele não ajudou as pessoas de uma forma mágica, transformando as pessoas. Ele não fez nada disso. Ele ajudou as pessoas ensinando as pessoas para que elas alcançassem por si próprias o despertar. Porque o despertar é uma coisa que você faz
por si mesmo, não tem ninguém que consegue despertar você, né? Para poder despertar você tem que fazer alguma coisa em você, tem que sacudir, jogar um balde d'água, alguma coisa para fazer você acordar. É isso que o Buda faz. Ele sacode a gente, grita no ouvido, joga um balde d'água, né? Então, as ações do Buda para ensinar esse caminho, esse processo, isso é chamado que o Buda ensina o Dharma. O Dharma começa a aparecer aqui com o sentido de o caminho que eu devo seguir para alcançar o despertar. Ele passa a ter esse sentido de caminho. Tudo que eu devo fazer para alcançar o despertar. Esse caminho é um caminho mental. É o processo de correção da minha mente. Eu tenho que corrigir a minha mente para alcançar o despertar, né? O Dharma, ele também tem um sentido de ser a verdade última, né? A verdade presente na mente de Buda. Quando o Buda nos ensina, nos coloca essa verdade, aquilo que é como apresenta como um espelho, a gente se olha nesse espelho, a gente vê o quanto que a gente está torto em relação a essa verdade. Então a gente pode corrigir essa tortidão e se encaixar nessa verdade. Então, isso é um pouco o caminho, né? Quando ele ensina o, o, o absoluto, e eu me coloco em relação com esse absoluto, eu vejo o que me falta falta corrigir em mim para que eu possa expressar esse Dharma absoluto. Isso parece um pouquinho com aquilo que a gente viu antes sobre os deuses védicos, que ensinavam os rituais para que a gente pudesse corrigir o nosso desvio, a ação que a gente tinha feito que perturbava o Dharma, para que o Dharma fosse restabelecido. Então, quando a gente fala do Dharma nesse sentido dessa verdade última ensinada pelo Buda, né, as nossas todas as nossas ações são um ajuste para que em nós a nossa mente perturbou esse Dharma, nos enxergando como coisas menores do que nós somos. Então, corrigir isso e fazer com que a gente enxergue que a nossa mente é a mente do Buda é esse processo de correção e de ajuste para que o Dharma seja restabelecido em nós. Então, Dharma, além de ser o ensinamento do Buda, passa a ser a nossa própria realidade, que é a nossa própria mente de Buda. Então, o Dharma é o caminho que vai nos fazer chegar no despertar e também é o fruto desse despertar. Não só é o fruto desse despertar, como algo que aparece depois do despertar, mas também ele está presente desde o início e imutável. Dharma começa a ser aqui uma realidade imutável, a verdadeira natureza. Vocês percebem que todos esses sentidos, eles meio que se complementam. Eles são aspectos diferentes, mas eles acabam se complementando e vão ganhando uma dimensão maior, né? Dharma é uma palavra que aparece nos textos budistas várias vezes, significando coisas, um objeto, por exemplo. Isso daqui é um Dharma, é um objeto. Esse fenômeno do calor que está acontecendo é um Dharma do tempo, um calor. Então, quando a gente vê esse Dharma nesse sentido pequenininho, tão disparatado em relação ao sentido que a gente está dando de um sentido último,
é, a gente, aparentemente, é uma coisa, a gente fica meio confuso, né? Por que que o Dharma significa algo tão sublime e o Dharma também significa uma coisa tão prosaica, tão cotidiana e sem significado como uma pedra no chão, né? Uma pedra no chão é um Dharma. Aproveitando essa fala do senhor, quando a gente faz aqui a prece, e ele já abre dizendo que eu tomo refúgio, entre outras joias, no Dharma. Uhum. O senhor poderia falar um pouco sobre o significado desse Vamos. refúgio? A gente vai estar abordando isso durante todo esse tempo. Isso vai ser, a gente vai chegar lá. Então, quando a gente vê que Dharma também significa uma coisa tão simples, tão prosaica, ele significa um fenômeno, né? Mas quando a gente observa o fenômeno com a nossa mente, que é uma mente dualista, essa mente parcial, a mente conceitual, nós observamos os fenômenos numa multiplicidade, atribuímos características a eles e atribuímos uma relação em relação a esses fenômenos, e a gente pega uma pedrinha do chão e fala assim, isso é uma pedrinha, né? E a gente fala do Dharma, isso é o Dharma do Buda, né? Mas quando nós enxergamos os fenômenos com a mente de Buda, nós enxergamos o quê? A verdadeira natureza dos fenômenos. Qual que é a verdadeira natureza da pedrinha? É Dharma. Dharma não é a verdadeira natureza? A verdadeira natureza é Dharma. Então, as pedrinhas são Dharma. Os nossos pensamentos são Dharma. Porque se a gente olha a partir da verdade última, todos os fenômenos, eles são dharmas. Eles são puros, eles são dharmas, e eles são o campo onde se manifesta a mente de Buda, o campo de experimentação, por assim dizer, da mente de Buda. Isso é enxergar todo o universo de uma forma pura, quando a gente percebe que tudo são dharmas. Então, faz sentido a gente chamar de dharma também as pequenas coisas, até uma forma da gente escapar dessa tendência de considerar, de desprezar as coisas que são para nós insignificantes. E a gente entender que essas coisas têm uma existência, elas têm um significado, e elas devem ser vistas com respeito, né? Mesmo que a gente não as compreenda, a gente precisa enxergá-las com o respeito que é devido pela sua existência. Bom, feito essa introdução, né? Uma pergunta. Diga. Vocação é um sentido também? É um sentido. Da palavra Dharma? Vocação. Não, eu nunca vi com esse sentido, tá? Pode ser que exista isso, mas eu nunca vi assim. Ela seria um dharma mental, né? Como os outros pensamentos, né? Como as emoções também são dharmas mentais, né? Mas pensando nesse sentido último do dharma, eu nunca vi com esse sentido, mas é possível a gente fazer uma correlação também. Né? Voltando aqui, então, ao Trangu Rinpoche, ele nos diz o seguinte: a forma como o Buda faz, né, como o Buda ensina, ele aponta o caminho do despertar para os seres, né? E ajuda os seres ensinando o Dharma, que no caso seria o caminho
para alcançar o despertar. Essa palavra tem a palavra Dharma, vamos supor, com um D maiúsculo, que é essa Dharma no sentido do Dharma que a gente busca o refúgio, né? Ela tem dois significados diferentes. Um significado que a gente vê são das palavras do Buda. Todos os ensinamentos do Buda, as palavras do Buda, esse nesse sentido de ensinamento, né? Como a Luísa colocou. Isso é um dos sentidos importantes do Dharma. E um outro sentido é o Dharma da realização, né? A realização do Dharma. Nesse sentido das palavras do Buda, nós vemos que o Buda, os ensinamentos do Buda foram reunidos, né, em três, a gente chama de três grupos, são chamados três cestos, né, ou pitakas. Então é o Tripitaka, são os três cestos. É como se a gente tivesse pegado os ensinamentos todos, colocasse num cesto de um tipo, num cesto do outro. É uma imagem bem antiga, né? Quando se utilizava cestos e se utilizava e os ensinamentos eram escritos lá nos pergaminhos, né? Ou nos rolos de papel. Então, desses três cestos, o primeiro deles é o Vinaya. O Vinaya ele reúne os ensinamentos do Buda que nos ajudam a combater em nós o veneno do apego. Então, é importante a gente entender esse sentido do Vinaya. Ele não é só as regras monásticas e tal. Essas são as regras monásticas. Tem muitos ensinamentos que aparecem no Vinaya. Então, a característica do Vinaya é que eles são os ensinamentos que nos ajudam a nos libertar do apego. Esses três venenos importantes são os criadores da ilusão, né? O apego, a aversão e a ignorância. O apego e a aversão são filhos da ignorância. Então, a ignorância é o veneno principal, né? É a ilusão principal, é o grande obstáculo, né? A ignorância. A ignorância tem o sentido de ser... É interessante isso, né? Porque a ignorância é aquilo que esconde o Dharma. Se o Dharma é verdade, a ignorância é mentira, é ilusão, é o equívoco, é o erro. Então, é aquilo que encobre o Dharma, que esconde o Dharma, né? Então, nesse ponto, só um minutinho, nesse ponto, a gente é um grande inimigo, porque é a ignorância que se ela nos afasta do Dharma, ela produz todo o sofrimento que surge por não enxergar o Dharma. Não, esses três cestos que você está se referindo aí do Dharma, tem alguma coisa a ver com as três rodas de ensinamentos Não, do não. Dharma? Não. Porque quando se fala em Dharma, né, tem a primeira roda e esses caminhos que são graduais e outros que são mais instantâneos. Então, poderia fazer essa diferença? Tem nada a ver. Né? Não tem a ver, são coisas diferentes, mas a gente pode falar um pouco sobre isso também. Esses textos são os ensinamentos do Buda. Existem, a partir do reconhecimento desses três venenos que prendem a gente no samsara, que constroem o samsara, né? O primeiro deles é a ignorância. Ignorância, basicamente, a ignorância sobre a nossa própria natureza. Quando nós não reconhecemos que nós temos a natureza de Buda e nós nos identificamos com um aspecto
mais medíocre da nossa existência, que a gente chama de eu, extremamente medíocre, né? E muito, esse extremamente é muito, muito, muito extremamente medíocre, é incomensuravelmente medíocre, o eu. O eu é muito, muito banal. O eu e o ego é a mesma É a mesma coisa, né? Porque a nossa verdadeira natureza é a mente de Buda. E quando a gente compara a mente de Buda com o eu, a gente vê que o eu é muito ridículo e medíocre, né? Mas a gente se identifica com esse nosso eu, mesmo sendo tão irrisório assim. E justamente por ser medíocre, pequeno, irrisório, fraco, frágil como uma bolha, nem como uma bolha de sabão, frágil como uma bolha d'água, né? É extremamente frágil. Esse ego precisa se defender de todo jeito. Ele cria todas as estruturas possíveis para poder manter a sua existência. No fundo, ele sabe que ele não, que a existência dele é muito transitória. Então, tudo aquilo que ameaça o ego é visto como um perigo. E aí o ego desenvolve o veneno da aversão em relação a essas coisas que são perigosas, que ameaçam a minha existência. Todas as coisas que facilitam a minha existência são vistas como amigas, são desejáveis. Então o ego desenvolve o desejo e o apego em relação a essas coisas que vão ajudar a manter essa existência. E tem coisas que não são nem agradáveis, nem desagradáveis, nem prejudiciais e nem favoráveis. Para essas coisas, o ego desenvolve um sentimento de indiferença, que é um outro sentido da ignorância. Então, esses três venenos, a aversão, o apego e a indiferença, ou a aversão, a raiva, a aversão, o desejo, o apego e a ignorância e indiferença. São três modos que nós temos de nos relacionar com os fenômenos com os quais a gente lida, né? E esses modos eles são chamados de venenos, que são modos que produzem no centro desse funcionamento está um ego, né? Eles nos colocam no lugar desse ego e a gente enxerga o mundo a partir desse ego e a gente se relaciona com o mundo a partir desse ego, dessas formas que são formas problemáticas, porque elas vão causar sofrimento, elas vão desenvolver emoções, né? Se eu preciso ter, se eu desenvolvo aversão para uma coisa, eu vou desenvolver raiva, né? Se eu desenvolvo apego a uma coisa, eu vou ter desejo, né? E é, eu vou sentir vaidade, vou sentir orgulho, vou sentir ciúmes em relação a essas coisas. Eu corro o risco de perder alguma coisa que eu quero, se alguém possui alguma coisa que eu desejo para mim, todas essas outras emoções secundárias também aparecem, né? O orgulho, a vaidade, o ciúme e a inveja. Então, para corrigir, para nos ajudar, nos libertar do veneno do apego, o Buda ensinou os ensinamentos do Vinaya. Os sutras foram ensinados pelo Buda para nos ajudar a nos libertar da agressão, da agressividade, da raiva. A gente vê como os sutras têm um caráter, né, bem mais. Os sutras têm um caráter mais suave, mais. Como é que eu vou dizer assim? Sublime. Hã? Sublime. Faz isso. Sim, são sublimes, mas ele é mais agradável, mais suave. Ele apela para sentimentos agradáveis na gente, tudo, né? O Vinaya ele é meio
rígido assim, né? Os ensinamentos do Vinaya são tipo, evita isso, corta aquilo, né? Tem um, tem um caráter um pouquinho diferente. E para nos ajudar a nos libertar da ignorância, os ensinamentos do Buda estão no Abhidharma, são os ensinamentos que nos ajudam a nos libertar da ignorância. Então, aqui a gente está pegando o aspecto do Dharma como o ensinamento do Buda, né? Que a gente está entrando mesmo nesse segundo ponto Vajra. Depois de Buda, o segundo ponto Vajra é Dharma. Que Dharma? Aquilo que o Buda ensinou, né? Então, os ensinamentos do Buda é a primeira apreciação do Dharma que a gente tem, do Dharma no sentido mais budista, né? Então, e esses ensinamentos todos eles vão abranger as 84.000 aspectos dos ensinamentos do Buda. Dentro desses 3 cestos, o Tripitaka. A gente tem um Dharma que é o Dharma da realização, também decorrente do ensinamento. Tem o Dharma da realização, que é o resultado da prática do Dharma. Então, a gente tem o ensinamento do Buda e nós, os discípulos do Buda, nós vamos praticar esse ensinamento. Quando nós praticamos esse ensinamento, a gente está praticando o Dharma, certo? Que é o ensinamento do Buda. Quando nós praticamos o Dharma, nós realizamos o Dharma. Esse Dharma da realização é o Dharma nesse sentido último. Realizar o Dharma, qual é o objetivo do ensinamento? É a liberação, né? É o despertar. Então, a realização do Dharma é a realização desse despertar, né? Quando nós, seguindo a prática do Dharma, mesmo que a gente não tenha alcançado o despertar, mas a gente consegue, a partir da prática do Dharma, da prática da meditação, da investigação sobre a nossa mente, a gente consegue perceber que a natureza dos fenômenos é diferente daquilo que a gente pensava. A gente consegue perceber que o nosso eu é uma construção da nossa mente, não é a nossa realidade, né? Que nós existimos antes e além do eu. O eu é um personagem criado por nós, né? Toda vez que a gente consegue realizar isso, isso é uma realização do Dharma. A gente está praticando, está investigando e está descobrindo as coisas. Sempre que a gente descobre uma coisa, que a gente tem um insight, a nossa mente, um aspecto da mente de Buda rompe as nuvens da ignorância e se manifesta na nossa mente. Então, o despertar ele vai acontecendo meio que aos poucos. Aquele nosso sono profundo vai se superficializando, né? E a gente começa a perceber a verdade das coisas, né? Então, no caminho do Bodhisattva, isso vai acontecendo a partir do caminho da visão, né, da primeira terra de Bodhisattva, a gente começa a ter esses vislumbres dessa realidade última, que a gente chama de Dharma. Então, o Dharma da realização é o meu encontro com esse Dharma, quando eu consigo enxergar esse Dharma e eu falo, então é isso, né? E sempre que isso surge essa luz na nossa mente, na nossa consciência, isso nos modifica, porque aquilo que a gente vivia antes perde completamente o sentido e desaparece, né? Então, muitas vezes a gente está lutando contra aspectos da nossa natureza que a gente luta, e aquilo continua, a gente fica preso naquilo, mas no momento que a gente tem a realização desse Dharma, aquilo perde completamente o sentido e uma coisa que eu achava que era quase que impossível de eu me libertar, some.
completamente, porque não fez mais sentido, né? Sim. Mas isso então é diferente da iluminação como o 5 ponto Vágila. Fala um pouco mais alto para as pessoas que estão lá Tá. ouvirem. Tá bom. É porque o 5º ponto Vágila é a iluminação. Uhum. Então, a iluminação é diferente da realização do Dharma. Ou qual seria a diferença? Não, eu acho que são bastante sinônimos, são sinônimos também, porque quando nós falamos do segundo ponto Vajra, a gente enfoca o Dharma como ensinamento, né? Ensinamento do quê? Da verdade, do Dharma, ensinamento do caminho. Aqui tem dois aspectos o Dharma que a gente insere nos ensinamentos do Buda. São das 4 nobres verdades. O Dharma é a terceira nobre verdade, que é a verdade sobre a cessação do sofrimento, que elimina o fim do sofrimento, é o Nirvana. Então, o Nirvana é o Dharma, né? Se a gente imagina que o sofrimento é produzido pela ignorância, o Dharma ele representa a verdade, a não ignorância. O Dharma ele é uma representação, ou ele é o próprio Nirvana, a ausência de sofrimento. No Dharma não existe sofrimento, né? O sofrimento só existe na ignorância. Então, o Dharma ele é a terceira nobre verdade. Ele também é o caminho que leva até a eliminação do sofrimento, né? Ele que é a quarta nobre verdade. Então, quando o Buda ensina o Dharma, ensina o caminho para o despertar, esse caminho do despertar também é Dharma. Mas quando ele for falar sobre o 5º ponto Vágila, que é a iluminação, também ele é vai falar Dharma. de outros aspectos da iluminação desse Dharma. Também é Dharma. Entendi. Não existe o que não seja Dharma. A gente tem que nos lembrar que isso daqui ele está explicando a Prajnaparamita, né? Então, qual é o ensinamento central da Prajnaparamita? É sobre a vacuidade de nós mesmos, a vacuidade dos fenômenos e a verdadeira natureza dos fenômenos. Se a gente for pegar esse segundo ponto Vajra, a gente vai entender que Maitreya está dizendo que o Dharma é a verdadeira natureza dos fenômenos, ou que a verdadeira natureza dos fenômenos em última instância, é Dharma, né? A nossa verdadeira natureza da nossa mente é o Dharmakaya, que é o corpo puro do Buda, e a verdadeira natureza de todos os fenômenos é o Dharmadato. Por isso é que é o Dharmadato, que é o Dharmakaya. Mas quando a gente traduz Dharmakaya como corpo da lei, eu não sei o que as pessoas conseguem entender por isso, né? O que é o corpo da lei? O corpo do prisioneiro que está no corpo da lei, né? Não faz o menor sentido, né? Mas como a gente entende que esse Dharma que está falando aí significa a realidade última, ele está dizendo que é o aspecto da mente do Buda, o aspecto último da mente do Buda. Esse é o Dharmakaya. E quando a gente pega esse texto que a gente seguiu, que a gente começou aqui, o Dorje Shantuma, nós vamos ter aqui uma coisa interessante. Ó. Estabilidade. Como é ensinado, a essência dos pensamentos é o Dharmakaya. Então, os fenômenos mentais, os pensamentos, as emoções, a essência disso é o Dharmakaya. Porque a essência da nossa mente é o Dharmakaya. Mas nós não enxergamos ela como Dharmakaya. Aqui, Dharmakaya tá sendo chamado de Tathagata Garbha, que é
que é a semente da mente do Buda, que é a mente do Buda. São vários termos diferentes que se referem à mesma coisa sobre aspectos sutilmente diferentes. Por isso é que a gente pode dizer que tudo isso é a mesma coisa, né? Os 7 pontos do Vajra São são um só. aspectos diferentes que são, na vacuidade, são um só. São um só. Que é Buda, né? Tudo isso é Buda, né? E tudo isso também é Dharma. E vai ser os outros também, quando a gente chegar neles lá, né? Então, a gente já viu aqui que essa questão do Dharma como esse caminho dessa realização, né? Dharma dos ensinamentos. Tá. Verdade da sensação. Tá. Então, quando você pratica os ensinamentos, segue um caminho com a prática dos ensinamentos, a gente vai cada vez mais nos aproximando desse Dharma, que é a gente vai chegando perto dessa luz que está no final do túnel, né? A gente vai se aproximando desse Dharmakaya até que no momento em que a gente encontra com esse Dharmakaya, é a mente de Buda, né? E isso é o despertar, né? Então, todo o processo que nos leva até o despertar é a prática do Dharma, e isso também é o Dharma, porque a gente está... Imagina que assim, a gente tem um caminho, tá? Aí nós saímos do caminho, saímos da estrada, pegamos uma derivada, saímos da estrada. Essa estrada leva para o estado de Buda. Quando a gente percebe que a gente saiu da estrada, a gente fica perdido, né? Como é que eu faço para poder voltar? Aí chega alguém e fala, não, você segue esse caminho aqui que você vai voltar para o caminho principal. Então a gente começa a voltar para a estrada. Ou seja, nós já estamos no caminho, né? Perguntando, Sim. é uma existência ou são várias existências que a gente faz isso? Quantas forem necessárias, né? Se a gente for bastante diligente, bastante cuidadoso, diligente e focado, a gente consegue fazer isso em menos existências, em um número menor. Podemos fazer isso numa existência só, né? Dependendo da prática e da sua compreensão e da prática que você faz, você pode conseguir esse resultado em uma noite, se você praticar durante a noite, ou no final do dia, se você começar a praticar no início do dia. Então, às vezes, no período de 12 horas, você pode alcançar isso. Os primeiros discípulos do Buda alcançavam esse despertar em questão de minutos ou horas, sendo guiados pelo próprio Buda, né? Então, esse tempo, ele depende do nosso karma, né? Por exemplo, se nós tivéssemos um karma muito bom, nós estaríamos aqui agora com o Buda na nossa frente, ensinando para a gente. E a gente já sairia daqui outra pessoa, não ia precisar, né? Mas nós já voltava para casa uma outra pessoa, né? Mas nós não temos esse karma bom, né? Algumas pessoas tiveram. Na época do Buda, as pessoas que nasceram na época dele, perto de onde ele habitava ou ele andava, e tiveram essa oportunidade de encontrá-lo, essas pessoas tiveram essa oportunidade, né? Puderam fazer isso. Outros grandes seres despertos também ensinaram depois do Buda. Então, algumas pessoas conseguiram encontrar
esses grandes seres e se despertarem também. É o que a gente vê na história da nossa linhagem, quando a gente vê sobre Kyumpo Neljo, que viajou várias vezes para a Índia, que recebeu ensinamentos de 150 mestres, né? Não eram 150 professores prosaicos como nós aqui, né? Eram 150 mestres, né? Que tinham uma realização, né? Então ele recebeu ensinamentos dele, praticou e ele alcançou a 10ª terra de Bodhisattva, ou seja, ele chegou no portão para se tornar, para atingir o despertar. E já deve ter atingido, né? Mas na época... E vários outros. Quando a gente fala na prece da linhagem, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, todos eles foram treinados pelos seus mestres e alcançaram o despertar. Milarepa teve um treinamento que durou bastante tempo, mas ele alcançou, os outros também, né? Não foram, levaram mais do que dias, meses, né? Anos. Mas o que é realmente o despertar? É a gente descobrir que a nossa natureza é a natureza de Buda. E esse descobrir não é uma concepção conceitual. Porque aqui todo mundo, se eu falar para vocês, se eu pegar uma frasezinha, na verdade, eu sou Buda, descobrir isso, e a gente ficar repetindo isso na nossa mente, isso não funciona? Não funciona. Porque isso é uma elaboração da nossa mente, é um conceito, né? O que funciona é quando você descobre, você fala, puxa, então é isso, né? Esse saber com profundidade, que não existe nada que afaste essa ideia de nós, né? Então, essa descoberta é que é esse despertar. Para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que eliminar todas as nossas visões errôneas, todos os véus que afastam essa que prendem a gente nesse samsara e que nos afastam dessa visão perfeita sobre a nossa própria natureza, né? Quando a gente fala do Dharma no refúgio, né? De qual Dharma que a gente está falando, né? Então, aqui a gente está falando... Os objetos que a gente vê do refúgio são sempre objetos sublimes, né? O Buda, o Dharma e a Sangha, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da Sangha, não é a nossa Sangha ordinária, é a Sangha dos grandes Bodhisattvas, já das últimas terras, né? Que são aqueles que sabem o caminho para sair do samsara e podem nos proteger e nos orientar nesse caminho, né? E quando a gente fala do Dharma, aqui ele está pegando esse aspecto mais sublime do Dharma. O Dharma enquanto verdade última, o Dharma enquanto ensinamento do Buda e o Dharma enquanto caminho para alcançar o despertar, né? Eu tomo refúgio no ensinamento do Buda, eu tomo refúgio na prática que vai me levar para alcançar o despertar, né? E tomo refúgio nesse despertar último. Os ensinamentos do Buda foram reunidos nessas 3 categorias que eu falei, o Tripitaka, Vinaya, Sutras e Abhidharma. No primeiro ciclo de ensinamentos do Buda, que foram escritos, esses ensinamentos foram escritos na língua Pali, né? Então, a gente chama de o cânone Pali. O cânone Pali, ele está redigido no cânone Pali, os ensinamentos do Hinayana, do primeiro ciclo, primeiro giro da roda. Então, a gente tem o Vinaya, os Sutras e o Abhidharma. No segundo giro da roda, o Buda ensina o Mahayana. E os Sutras e os textos dos ensinamentos do Buda sobre o Mahayana vão formar o Vinaya do Mahayana
os sutras do Mahayana e o Abhidharma do Mahayana, entende? Do segundo ciclo. Então, o cânone a gente tem 2 cânones, né, que são complementares. Um cânone primeiro, que fala sobre o primeiro giro dos ensinamentos, e um outro cânone que fala sobre o segundo giro dos ensinamentos. Quando a gente fala dos ensinamentos dos tantras, a gente já não fala isso como terceiro giro. A gente não é muito correto chamar de terceiro giro, porque o Tantra é um aspecto do segundo giro, né? Assim, o segundo giro ele é tão abrangente que quando a gente pega o Mahayana, a gente consegue um aspecto do Mahayana a prática do Tantra, dos mantras, os tipos de meditação. Então, ele é um jeito específico de fazer o Mahayana. Ele não tem... Do Mahayana para o Hinayana existe uma diferença muito, muito grande, né? E entre o Mahayana e o Tantra, esses ensinamentos da meditação tântrica, né? A diferença é pequena, né? Aliás, não tem uma diferença. É bem embasado, o fundamento, né? O fundamento é os ensinamentos do Vajrayana são todos assim, todos fundados no Mahayana. Então a gente não tem como, não é uma terceira coisa que o Buda ensinou, entende? Está dentro desse ensinamento. É interessante, quando o Buda ensina a Prajnaparamita, ele também está ensinando num outro lugar o Tantra de Kalachakra. No mesmo momento, ele está nesses 2 lugares, um no norte da Índia e outro no sul da Índia, ensinando para uma assembleia diferente 2 ensinamentos diferentes que são pelo fato da história chegar para a gente assim, da tradição contar isso dessa forma, a gente pode ter certeza de que esses 2 ciclos de ensinamentos, a Prajnaparamita e o Tantra de Kalachakra, eles são 2 aspectos da mesma coisa. Era uma coisa só que o Buda ensinou em 2 lugares diferentes para 2 assembleias diferentes que receberam esse ensinamento de 2 formas diferentes. E a gente vê muitas coisas desde que o aparecimento do budismo Vajrayana vai ser mais perto do ano 800, 1000, mas a gente já vê logo no começo, a gente já vê práticas tântricas já acontecendo dentro do Mahayana, antes dele aparecer como uma estrutura. Por exemplo, a prática de Tara já se fazia, de Chirenzi já se fazia nessa época. A gente vê que o Nagarjuna fazia a prática de Chirenzi, né? Nagarjuna tinha visões de Tara, então tinha prática de Sanghemela. Então, são coisas que já aconteciam no Mahayana, e elas foram se tornando um pouco mais, ganhando uma complexidade maior ao longo desses séculos, até formar o budismo tântrico. Sutras são só as palavras do Buda? Sutras são palavras do Buda, né? Mas no Mahayana aparecem também algumas palavras, alguns ensinamentos confirmados pelo Buda. Por exemplo, a Prajnaparamita não são palavras do Buda. O Sutra Prajnaparamita são ensinamentos de Chirenzi, de Avalokiteshvara, né? Mas o Buda estava presente. E no final do ensinamento, o Buda diz: é isso mesmo, né? Muito bem, é isso mesmo, meu filho. Ele confirma que o ensinamento estava correto. Então, por isso é tido como se fossem ensinamentos do próprio Buda. Parece muito ensinamentos assim, eu ouvi, né? Que é o
o auxiliar do Buda que fala, né? Isso, é. Ele relata, né? Não são as palavras. Isso é sutra também? Sim, os sutras começam assim eu ouvi. Isso é porque quando Ananda vai recitar os sutras, muita coisa ele não estava presente, né? Teve vários momentos no início da vida do Buda que ele não estava presente. Então ele começa contando o que o Buda ensinou, ele dizendo: assim eu ouvi. Certa vez o Buda estava em tal lugar, com tais pessoas. Um membro da Assembleia fez uma pergunta ou solicitou alguma coisa e o Buda deu esse ensinamento. E aí isso virou uma marca uma chancela, por assim dizer, de que o que vai vir depois desse assim ouvir é algo que aconteceu. Sim. É bem, enfim, eu acho que o senhor já deve ter abordado isso, mas o Maitreya, ele é um Buda Maitreya, e aí posso fazer uma questão. Não. Maitreya ele vem antes ou depois do Shakyamuni? Sim. Maitreya seria o Buda, seria o nosso Buda atual. Tá tudo certo para acontecer assim, né? Acontece que na última existência do Buda Shakyamuni, ele viu uma tigresa que estava morrendo de fome e seus filhotinhos também que não tinham alimento, e ele percebeu que corria o risco da tigresa comer os próprios filhotes, e isso iria ser um karma muito negativo, ela iria renascer nos infernos se ela fizesse isso. Então, para poder evitar que isso acontecesse, ele deu um pouco de sangue para... ele deu um pedaço de carne para a tigresa, mas ela não tinha forças para poder comer. Então ele cortou a garganta e deu o próprio sangue para ela. Aí ela conseguiu se recuperar e amamentar, comeu ele e amamentou os filhos. Então esse sacrifício dele fez com que ele rompesse completamente todos os últimos véus, esses últimos apegos que ele tinha ao corpo e coisas assim. E aí ele se tornou mais capacitado para se tornar o Buda seguinte. Por isso é que ele se tornou Buda na frente do Maitreya. Mas Maitreya os dois eram muito muito próximos, muito amigos, né? Imagina, né? Dois Budas com certeza eram. E então Maitreya vem logo atrás do Buda Shakyamuni. E aí ele está aguardando o tempo dele poder vir ao mundo para dar os ensinamentos. E aí, quando ele vier ao mundo, ele vai se tornar o Buda do próximo ciclo de ensinamentos. Mas a gente já pode dizer que ele é um Buda. Ele é um Bodhisattva do último nível, né? Só precisa nascer e alcançar o despertar aqui, né? Bom, vamos fazer então o nosso... Alguém tem alguma questão? Não, né? O que é importante dessa introdução aqui agora? Acho que tem algumas coisas para a gente estar sempre atento. Primeiro, a gente nunca ficar com um sentido, principalmente nos ensinamentos budistas, nunca ficar com a primeira compreensão que a gente tem da coisa. É importante a gente sempre indo além. Existe um primeiro aspecto do ensinamento, que é aquilo que chega para a gente, né? Mas é importante a gente ver um pouco mais e ver um pouco mais. Quando a gente fica na primeira compreensão que a gente tem das coisas, a gente está com a nossa compreensão conceitual, intelectual. E isso faz as pessoas
falarem, fazerem discursos, darem ensinamentos e fazerem grandes tratados sobre o budismo, falando sobre o corpo da lei, que é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Mas é porque pegou Dharma é lei, Kaya é corpo, corpo da lei. Então, não estou falando mal, embora esteja falando, né? Isso simplesmente é porque essa primeira apreciação ela não foi suficiente. Ela ficou num aspecto muito primário, muito superficial, né? Quando a gente abrange, vai mais além, abrange mais fundo todos os possíveis significados, as coisas vão aparecendo para a gente com uma clareza maior. E coisas que às vezes a gente não entendia, elas começam a fazer um sentido, porque a gente percebe o ponto em que elas se encontram, né? Então essa é a primeira coisa para a gente ver. Sempre que a gente tiver tiver em contato com algum tipo de ensinamento ou de prática, alguma coisa que a gente não faz sentido, que a gente não compreende, nós temos que investigar por trás disso. O que é, por que é que isso está sendo relatado dessa forma, o que isso quer dizer, afinal de contas, né? Ou seja, tudo isso são maias, né? São ilusões, são maias, que escondem o verdadeiro Dharma. Mas as maias não são, elas não escondem completamente. Por exemplo, uma porta separa dois ambientes, mas quando ela está aberta, ela comunica dois ambientes. Então, tudo aquilo que nos afasta do Dharma também nos aproxima do Dharma. Entende? Então, assim, essa Maya, ela... Como assim? Vou pegar aqui um exemplo. Nós estamos falando, estou utilizando palavras, eu estou utilizando todo um discurso conceitual. Para eu poder me comunicar aqui, eu estou utilizando uma série de conceitos. Então, eu não estou comunicando a verdade. Tá? Sinto muito. Não estou comunicando a verdade para vocês, eu estou comunicando um Maya, uma ilusão, que é uma mentira, né? As minhas palavras não são o Dharma, certo? As minhas palavras, elas podem apontar para o Dharma, né? Se a gente ficar com as palavras, nós não vamos alcançar o sentido. O sentido que eu quero transmitir por meio dessas palavras só vai ser alcançado se a gente não ficar preso nas palavras, mas se a gente aproveitar as palavras como uma porta e abrir ela para poder ver o que está do outro lado. É o que está do outro lado que é o sentido. A porta são as palavras. Se a gente ficar nas palavras, a gente fica numa porta fechada. Então, aquele véu de ignorância que esconde a verdade, ele descobre a verdade. Se você remover esse véu, você encontra a verdade. Então, aquilo que nos esconde do Dharma, ele seguindo o caminho oposto, é o caminho seguro, exato, para poder encontrar o Dharma, né? Então, o caminho do despertar é o desfazer da ilusão, né? É isso que o Buda ensinava para as pessoas. A sua ilusão está sendo essa, essa, essa e essa. Então você desfaz essa aqui e aquela ali, né? Nessa ordem. Que se você fizer ao contrário, pode criar uma perturbação aí e você não chegar no resultado. Então, seguindo o caminho contrário em que a ilusão ela surgiu, a gente vai esfacelando cada uma delas até que chega um momento em que a gente chega naquela ilusão primeira, que para a gente vai ser a ilusão última, né? Porque eliminando ela, o Dharma se manifesta. A iluminação é o despertar, né?
o Buda nos ensinou que essa primeira ilusão é a ilusão a respeito da nossa própria natureza. Uma vez que a gente não reconhece que a nossa natureza é a natureza de Buda, todas as outras coisas aparecem. Então a gente tem que ir se desfazendo dessas ilusões até chegar lá. Existem caminhos mais rápidos. A gente pode ir direto nessa ilusão sobre a natureza de Buda, né? Meditando, olhando para a nossa mente e buscando. Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Cadê, 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 cadê? Opa! E aí a gente vai. Então a gente consegue métodos mais rápidos também. Enfim. Ficar louco também. Hã? Pode ficar louco também, achando que se ilumina. Pode. Bobagens, né? Pode. Mas se a gente conhece o funcionamento da nossa mente, a gente não corre esse risco. Se a gente vai com muito orgulho e se achando, com certeza a gente vai se dar mal, né? Mas se a gente vai com humildade, percebendo que percebendo as nossas limitações, encontrando com elas e desfazendo elas aos poucos, né? Reconhecendo as nossas emoções. Se a gente não reconhece as emoções, a gente fica tomado pela emoção do orgulho e da vaidade, e a gente acha que a gente é o tal, né? Mas se a gente descobre o orgulho, percebe os artifícios dele e fica sempre se perguntando, será que não é orgulho aqui e tudo, a gente é um antídoto, né, para a gente evitar esse risco, né? Se a gente percebe a questão da mente conceitual, né, observa a nossa mente conceitual funcionando, observa como é o funcionamento da mente quando a gente cala essa mente conceitual, faz um silêncio, que a gente percebe as coisas de uma forma diferente, a gente consegue evitar isso. Beleza? Gente, acho que então podemos terminar por aqui. Na próxima semana a gente continua pegando mais aspectos sobre o Dharma. Aí vou pegar o texto mesmo do texto do Maitreya e a gente vai estar pegando meio que palavra por palavra para entender esses significados. Não, quer dizer que a gente continua com o estudo Pois é, né? Mas agora a gente tem essa promessa de que, estudando o Tara Tantra Shastra, a gente vai conseguir entender a Vajraparamita. Pelo menos para o Asanga foi assim. Ele já tinha lido Nagarjuna? Já. Ele era da Mahayana, né? Mas ele tinha total acesso. Tinha. Não. Tinha e estudava, mas ele não conseguia compreender. Agora vamos. Então vamos fazer a nossa dedicatória, que daqui a pouco a gente vai ter a meditação de hoje com o Namasunam. Graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos que são as máculas, possa eu liberar todos os seres do samsara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte.